Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a nossa jornada vai atravessar textos milenares, lendas sobre gigantes e tentar entender as próprias origens do sofrimento humano. É basicamente uma exploração de como as civilizações lá do passado tentaram responder àquela que talvez seja a pergunta mais difícil de todas. Afinal, de onde vem o mal? Sem perder tempo, vamos direto desvendar esse mistério cósmico que mistura anjos caídos, conhecimento proibido e, claro, a própria sobrevivência da humanidade. Beleza, vamos mergulhar nisso. A nossa rota de hoje é a seguinte. Primeiro, o mistério dos anjos, seguido pela literatura apocalíptica. Depois, a gente entra no livro de Enoque, na origem dos nefilins, no conhecimento proibido e, para fechar, vamos entender o legado desses textos todos. É bastante coisa, mas está tudo super bem estruturado. Parte 1. O mistério dos anjos. Sabe, desde os tempos mais remotos, a humanidade sempre tentou dar algum sentido para o caos e para o sofrimento diário. E quase sempre fizeram isso através de narrativas épicas e grandiosas. E bem no centro dessas histórias antigas, a gente encontra um elenco celestial claramente dividido. De um lado, os textos apresentam os santos anjos, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, figuras que são descritas como defensores e grandes mensageiros da ordem divina. Do outro lado, a gente tem os chamados vigilantes, ou Grigori, seres como Samiasa e Azaziel, que na teoria deveriam ser guardiões, mas que, segundo os relatos, decidiram quebrar as regras e optaram pela rebelião, virando verdadeiros agentes do caos. E por que isso importa? Porque a figura desses vigilantes não é só uma lenda curiosa de folclore. Ela serve a um propósito psicológico absolutamente profundo na antiguidade. Para o povo de Israel, especialmente naqueles períodos de crise intensa, esses seres deram uma etiologia bem clara, ou seja, uma história de origem concreta para explicar a existência do pecado e do sofrimento aqui na Terra. Foi literalmente um bode expiatório cósmico para justificar as tribulações terríveis que aconteciam com eles. Isso nos leva à parte 2, literatura apocalíptica. Saindo um pouquinho dos personagens mitológicos e focando no gênero literário real que deu vida a eles. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente precisa desmistificar uma ideia moderna muito comum. A literatura apocalíptica, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas um manual prevendo o fim do mundo. Na verdade, é uma resposta engenhosa a traumas históricos brutais. Durante a helenização, por exemplo, sobre perseguições pesadíssimas, os autores começaram a usar essa linguagem super simbólica e cheia de códigos para explicar o sofrimento e, claro, manter viva a esperança de quem resistia. Essa representação visual da visão celestial de Enoque ilustra isso perfeitamente. O relato de um homem justo recebendo revelações diretamente dos céus é, sem dúvida, a marca registrada desse tipo de narrativa. Usar essas viagens celestiais incríveis para transmitir mistérios divinos e consolo a uma geração inteira que estava sendo duramente oprimida. E é isso que embasa a nossa parte 3, o famoso livro de Enoque. Um texto apócrifo gigantesco que expande e muito aquelas menções curtinhas sobre anjos que a gente encontra lá no Gênesis. Olha a dramaticidade dessa cena. O texto narra a descida épica de 200 vigilantes. Liderados por Samiasa, esses anjos fazem um juramento mútuo inquebrável no cume do Monte Hermon, planejando a sua incursão secreta no domínio humano. E um detalhe fascinante para contextualizar: a própria raiz do nome Hermon tem ligação histórica com a palavra maldição. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é o exato momento em que o limite sagrado entre o céu e a terra é completamente ignorado. Encantados com a beleza humana, os vigilantes descem e tomam esposas para si, um ato de rebelião biológica e cósmica que altera de vez o curso de toda a criação. O que nos leva, inevitavelmente, às consequências dessa interferência. Parte 4. A origem dos nefilins. Historicamente falando, a verdadeira identidade desses nefilins é motivo de debates bem acalorados. Analisando de forma imparcial, existem basicamente duas correntes. De um lado, a visão mitológica literal, que diz que eles eram filhos biológicos de anjos com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes. Do outro lado, a gente tem a visão teológica, defendida por estudiosos como Adam Clarke e a dupla Kew e Delitzsch, que diz que, na verdade, foi apenas a mistura entre a linhagem justa de Sete com a linhagem corrompida de Caim. Para eles, nada de aberrações biológicas, apenas a origem de tiranos humanos incrivelmente cruéis.
Mas seja qual for a lente interpretativa que a gente escolha, os textos antigos detalham um impacto absolutamente catastrófico. Eles contam que os gigantes cresceram a alturas colossais e começaram a devorar tudo que o trabalho humano produzia. E o mais assustador, quando a comida finalmente acabou, a fome insaciável deles se voltou com violência contra a própria humanidade e contra a natureza. E é fascinante ver como diferentes culturas milenares adaptaram essa mesma lenda. Nos fragmentos em aramaico dos manuscritos do Mar Morto, a gente lê que os vigilantes foram enviados inicialmente para ajudar e nutrir a humanidade, mas acabaram caindo devido à sedução. Já na versão maniqueísta, escrita em siríaco muito tempo depois pelo profeta Mani, a história muda completamente de tom. São demônios literais que fogem do céu de forma violenta, com a intenção totalmente deliberada de espalhar caos e terror. Mas a corrupção foi muito além da genética. Parte 5. O conhecimento proibido. Vamos avançar e ver como tudo isso se acumula, de forma estruturada. É uma verdadeira escalada para o desastre. Primeiro, a descida dos anjos. No passo 2, a violência dos gigantes devorando recursos. O terceiro e fatal passo é a revelação de artes proibidas. Até que a terra, exaurida, emite um grito desesperado. E que artes proibidas eram essas? Liderados por Azaziel, os humanos receberam o que podemos chamar de um pacote de tecnologias da morte e da vaidade. É chocante, e até um pouco irônico, notar como as fontes colocam a fabricação de armas brutais, como espadas e escudos, no mesmo nível de gravidade que a criação de cosméticos e espelhos. O encantamento astrológico, a feitiçaria, a vaidade visual e a guerra. Tudo isso operou em conjunto para acelerar a decadência moral da sociedade. O resultado disso, o limite do suportável. A iniquidade encheu o mundo de sangue a ponto de transbordar. A terra, totalmente desprovida de seus filhos originais, elevou um lamento altíssimo até os portões do céu. E é justamente nesse ponto de ruptura crítico que os grandes arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, olham para baixo e decidem interceder diante do Altíssimo em favor dos oprimidos. E como todo esse drama cósmico ecoa nos dias de hoje? Chegamos à nossa sexta e última parte, o legado desses textos. Isso ilustra brilhantemente como as narrativas antigas resolviam o problema do mal de forma definitiva, com um recomeço radical. O julgamento é pronunciado, ordenando a prisão dos anjos caídos e anunciando o grande dilúvio. A mensagem é que a água não era só uma catástrofe climática aleatória, mas sim um grande reset cósmico para limpar toda aquela violência desenfreada. Hoje em dia, a herança dessas histórias é no mínimo fascinante e diversa. Pelo lado tradicional, o material ficou de fora do cânone bíblico padrão por faltar uma autoria apostólica clara e por ter elementos folclóricos extravagantes demais. Por outro lado, essas mesmas narrativas ressurgiram com força total, adotadas por teorias alternativas, como a famosíssima hipótese dos Anunnaki de Zecharia Sitchin, que sugere uma origem extraterrestre para esses seres. E claro, no campo puramente acadêmico, os textos continuam sendo tesouros absolutos, oferecendo uma janela fantástica para entender como a mente antiga lutava heroicamente para dar sentido a um mundo tão cheio de dor. E para fechar, fica uma reflexão provocativa. Através de milênios, culturas, anjos caídos e lendas ancestrais, o impulso humano continua exatamente o mesmo. Por que será que, diante da complexidade do nosso próprio caos, a gente continua instintivamente buscando nas estrelas as respostas para a escuridão terrena? É um mistério que permanece tão indecifrável hoje quanto na época em que esses pergaminhos foram escritos. Fica aí o pensamento. Muito obrigado por acompanharem até aqui e continuem sempre questionando o mundo à nossa volta. Até a nossa próxima análise.